Essa primeira pergunta permite que a gente desenvolva três tópicos, três pontos. O primeiro ponto é um ponto de acolhimento, é de receber todo mundo que queira trabalhar com essa área. E como a gente faz isso? Não se preocupem com a nomenclatura. Tem muitos nomes nesse campo da educação ambiental, desde educação para a sustentabilidade, educação ecológica, educação para o desenvolvimento sustentável, educação para sociedades sustentáveis, são inúmeras as nomenclaturas deste campo. É um campo complexo, é um campo que tem contradições e tem conflitos, como qualquer campo. Mas o mais importante é que todo professor que tem preocupação com a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, e que acha que esse problema pode ser enfrentado com a formação de pessoas, é muito bem-vindo no campo da educação ambiental. A segunda questão importante é que esse campo vasto de atividades, nomenclaturas, de conceitos e de práticas de educação ambiental, ele pode ser compreendido em dois grandes conjuntos de atividades. E isso dependendo da concepção de meio ambiente e da concepção de educação. Quando a gente tem um conjunto de atividades cuja concepção de meio ambiente é a ideia de natureza, do verde, a gente tem uma ideia de meio ambiente, a gente tem uma educação ambiental. Se por outro lado a gente tem uma ideia de que meio ambiente não é só a natureza, mas é a natureza, os seres humanos, a sua cultura, a relação entre eles, entre os seres humanos e a relação desses seres humanos com a natureza. É uma outra concepção de meio ambiente. Então, de um lado, a gente tem uma ideia mais ecológica, mais biológica de meio ambiente, e um outro lado, uma concepção de meio ambiente que envolve as dimensões sociais, culturais, políticas, econômicas, junto com a questão ecológica. Então, essa é uma grande divisão. A segunda grande divisão é na concepção de educação. A educação pode ser entendida como um processo de transmissão de conteúdos, transmissão de informações que a gente acha que são corretas para quem está aprendendo. E, por um outro lado, a gente pode achar que a educação é um processo que sim trabalha com conteúdos, mas os conteúdos não são o fim da educação. Os conteúdos estão aí para a gente formar pessoas emancipadas, pessoas que pensam por si próprias, pessoas críticas, que recebem informação e que também perguntam, mas por que isso? Então, entre essas duas concepções de meio ambiente, essas duas concepções de educação, a gente tem um conjunto de áreas de educação ambiental que a gente poderia dizer uma educação ambiental mais conservadora, que é uma educação ambiental que está muito preocupada em transmitir informações e conteúdos a respeito das questões naturais. Por outro lado, a gente tem uma educação ambiental, um conjunto de nomenclaturas ligadas à educação ambiental, que está muito preocupada em formar pessoas críticas, que tomem decisões, que sejam ativas, não só sobre a natureza, mas nas relações que existem entre a natureza e as sociedades e nas relações entre as sociedades, porque muita gente tem como concepção da insustentabilidade da nossa vida as relações entre seres humanos. É na exploração de seres humanos por seres humanos, comunidades por comunidades, que surgem as questões ambientais. É uma outra concepção. Essas duas grandes linhas deveriam ajudar o professor e a professora a se identificar mais com uma linha ou mais com uma outra linha. Esses dois campos, essas duas tendências no campo da educação ambiental podem ser exemplificadas na própria pergunta que orienta essa reflexão, que é como formar sujeitos críticos e atuantes nos desafios das questões socioambientais, por um lado, e por outro lado, é uma educação voltada mais para ações até superficiais de conscientização ecológica. Está aí, os dois campos que a gente tem, as duas tendências que a gente tem. A questão seria justamente como pensar uma ação que seja superficial de conscientização ecológica que nos leve a um outro passo e que nos aprofunde para um passo de formação de sujeitos críticos e atuantes. Nesse sentido de como levar projetos ou ações de conscientização ecológica até projetos e ações de formação de sujeitos críticos e atuantes,
pelo menos 3 dimensões, 3 processos poderiam e deveriam acontecer. O primeiro é valorizar toda e qualquer atividade de educação ambiental que é realizada por professores e professores. Toda. Mesmo sabendo que existe uma variedade muito grande de atividades, que algumas têm uma tendência de um jeito, outras uma tendência do outro jeito, que pode não ser a tendência com a qual a gente dialogue melhor, todos os projetos merecem ser considerados, merecem ser incluídos nessa rede de atividades e processos. Por quê? Porque ao não considerar um determinado projeto, o que nós estamos perdendo é a professora e o professor que estão trabalhando nesse projeto. Então, a valorização, o reconhecimento de que a professora ou o professor, independente da linha que esteja trabalhando, tem uma preocupação genuína com a questão ambiental e entende que a questão ambiental deve ser solucionada, deve ser enfrentada, deve ser compreendida através da formação de pessoas, é a primeira dica. Incluir a todos. A segunda dica é trabalhar com projetos que dialoguem fortemente com o território. E o território quer dizer, dialoguem com o entorno, dialoguem com os córregos, dialoguem com o bairro, com os quarteirões, com a cidade que está em volta de nós, com o campo que está em volta da escola. E ao fazer isso, esse projeto deverá dialogar obrigatoriamente com as pessoas, com a sua cultura, com a economia, com as festas, com as dimensões sociais, com as relações entre pessoas. Então, a segunda dica é, para um projeto ser aprofundado, ser levado de uma conscientização ecológica até um processo de emancipação, de formação de sujeitos emancipados, a segunda dica é exatamente essa. Procurar trabalhar projetos que estejam no território, que dialoguem com o território, que dialoguem, portanto, com a água, com o solo, com o ar e também com a cultura, com a sociedade, com os grupos sociais, com as organizações da sociedade civil que estão presentes, com o poder público. Essa é a segunda dica. E a terceira é aprofundar as práticas que já existem ou começar projetos com um grau de aprofundamento que só pode vir a partir de perguntas. Todas as situações que são vividas, desde aquelas situações que geraram o projeto ou as situações do desenvolvimento do projeto, precisam ser acompanhadas por perguntas, por questionamentos. Questionamentos sempre que levam a pelo menos 2 tipos de reflexão. Primeiro é, quem são as pessoas que estão por trás dessa situação? Então a gente pode pensar na coleta seletiva de lixo. Quem é que recolhe o lixo da nossa casa? Quem é que recolhe o lixo da nossa escola? Tem condições adequadas para trabalhar essas pessoas? E esse lixo vai para onde? Aonde ele é depositado? Onde é o destino final desse lixo? Tem gente que mora perto? Por que moram lá? Por que esse aterro sanitário, ou esse lixão, ou esse local está colocado num determinado bairro da cidade e não outro? Esse conjunto de perguntas é o que leva à formação de sujeitos críticos, sujeitos emancipados. Então, a terceira dica é justamente essa de a gente pensar processos que sempre estejam ligados com perguntas. Às vezes a gente nem sabe a resposta das perguntas, mas o mais importante para os nossos alunos, para as nossas alunas, é que eles aprendam essa capacidade de questionar, de perguntar, de tentar entender por que a situação está do jeito que está.